depois qualificação, depois que você se achou que você queria fazer? Fiz. O que você fez na área assim, que você acha que vale a pena trazer? O que eu fiz, então o que acontece? Depois que eu fiz o filme que o professor pediu, já entro nessa parte, eu só acho bom concluir. O professor pediu para fazer um filme e eu inventei uns roteiros lá, mas por conta do momento não deu para gravar. Tipo, eu tinha um roteiro lá que era de gente na piscina do colégio. Naquele momento, a piscina do colégio estava suja. Ninguém ia limpar só para fazer a cena. Aí eu pensei em fazer um filme lá. Eu não lembro a história, porque faz muitos anos. Foi em 2010 isso. E eu pensei num roteiro lá que o pessoal jogava futebol. Mas o campo também estava interditado. Então, ou seja, todas as histórias que eu tinha pensado inicialmente não deram certo. Até que eu criei um filme, porque eu tinha uma parada sobre minha vida que eu era muito fanática por filme de terror. Eu devorava filme de terror, filme de suspense. E eu gostava. Era o que eu vivia. E eu creio que a gente escreve aquilo que a gente vive. A gente é o que a gente vê. Isso é um fato. Não tem como mudar. E, ou seja, se eu via só aquele tipo de filme, óbvio que eu ia fazer só aquele tipo de filme. Não tem como fugir. É claro que existem... umas fugas, umas escapatórias. Mas É a referência que você tem, né? Era a referência que eu tinha. Aí eu criei um filme de terror bem trash. Eu não mostro pra ninguém hoje, mas assim... Eu ia perguntar agora se a gente tem acesso. O filme, eu conto... Eu não tenho vergonha de dizer que eu era macabra. Porque agora eu sou da paz e do amor. Mas assim, o filme que eu criei, como eu gostava dessa parada de serial killer... Olha a história, gente, olha a mente. Porque daí eu pensei assim, eu preciso criar um roteiro onde a gente possa gravar nas dependências do colégio, porque a gente não podia sair do colégio para fazer o filme, entende? Então eu tive que me adaptar às condições do momento. E, ou seja, lá no CEP tinha piano, sabe? Tem piano, professor de piano e tudo mais. E daí, olha o que eu criei. Era um professor de piano, era um cara que tocava piano, que era fodástico, assim. E uma fã, um dia muito louca, ela bateu na tampa do órgão lá e caiu sobre a mão dele. E ele perdeu o dedo mindinho. Caraca! E daí ele ficou revoltado. Gente, isso é coisa do passado. Eu era tenebrosa, hoje eu não sou mais. Mas, ou seja, naquela época ele... Opa, bati aqui. Ele perdeu o dedo mindinho. Ele, se quiser, pra deixar. E daí ele virou um serial killer. Ele começou a matar as alunas dele, entendeu? Pra colecionar o dedo delas. Olha a mentalidade da pessoa com 17 anos. Ana, deixa os cachorros meio à mão aí, Ana, por favor. E daí o que acontece? Naquela época tinha um filme que se chamava Um Amor para Recordar. Aí tinha um piada na minha sala que ele era muito, muito engraçadão. Aí eu perguntei pra ele assim, Mike, como que vai ser o nome do nosso filme? Porque assim, eu já dizia desde aquela época nosso filme, porque não era só meu, era da sala inteira ali. A metade da sala foi dividida, ou seja, acho que 15 pessoas, né? Geralmente as turmas são de 30, mas se eu não me engano, na minha turma tinha uns 20 e poucos, mas por aí. Tinha 12 a 15 pessoas na minha turma, na minha parte. Extremo? O extremo foi depois. Quem falou de extremo? Não, eu tô sabendo aqui, ó. Thiago Albuquerque. O extremo fala de fanatismo religioso. Olha só, serial killer também. Olha pra você ver. Aí, extremo foi meu TCC. Já conto, tem um posterior. Aí, o que acontece? O piada da minha sala, muito engraçadão. Eu falei assim, e aí, Mike, como vai ser o nome do nosso filme? Porque assim, eu tinha criado só esse roteiro do serial killer que colecionava dedos mindinhos. Mas eu não tinha pensado no nome. Aí ele falou, Um Dedo para Recordar. Cara, todo mundo na sala deu risada. Um Dedo para Recordar ficou ótimo. Aí eu peguei e falei assim, fui dividindo as funções. Quem sabe editar? Quem tem câmera? Quem isso, quem aquilo? Isso já foi surgindo dentro de mim. Na hora, assim. Aí eu peguei e eu escrevi o roteiro. E no dia que a gente gravou, a menina usou uma Sony, daquelas fotográficas. Porque a gente não tinha noção de filmadora, nada. A gente não tinha noção de nada. Porque filmasse. Naquela época, nem celular que filmava direito tinha, né? Porque era mó ruim. Aí, por mais que o professor deu um norte do que era decupar uma cena, eu ainda não tinha noção. Faz um close aqui, faz um geral aqui, faz isso aqui. Eu não tinha. Então eu falava assim, coloca a câmera aqui, filma isso aqui, filma aquilo lá.
Sabe, eu lembro até Filma hoje. os olhos e o dedo dele ali. Um momento que deu um start que aquilo poderia ser, que eu poderia levar pra minha vida. Que a gente tava num set. Aí olha só que louco, a gente gravou numa sala, porque assim, eu queria dar um suspense, deixar uma parte macabra. E era de dia que eu estudava. Como é que eu vou fazer um filme macabro de dia? A gente levou, assim, sabe, esses tecidos preto? A gente levou, fechou as cortinas lá da sala. Um menino, todos os atores foram os personagens da sala. Eu peguei o piá da minha sala mais esquisitão. Se ele estiver assistindo, olha, você era muito esquisito. Aí eu peguei o menino mais esquisitão, assim, meio macabro. Falei, ó, você vai ser o professor. E daí ele aceitou, nem recusou. Todo mundo, tudo que eu falava, as pessoas aceitavam. Ninguém foi dos contra. Aí o que acontece? Quando a gente foi gravar, teve um momento que a forma que o professor matava, gente, isso é coisa do passado, mas a forma que ele matava as meninas era com chá envenenado. Aí a gente tava gravando a cena, a pino, assim, sabe? A câmera aqui em cima. E daí eu subi em cima de uma cadeira e a menina usando a câmerazinha tava do meu lado e a gente tava gravando a cena do professor entregando, assim, o chá pra ela. E daí aconteceu alguma coisa lá que naquele momento, ninguém tava me escutando. Ninguém. Aí eu dei aquele berro, assim, de diretor de cinema. Gente, presta atenção, vamos prestar atenção. Porque, assim, eu era a única que tava levando como um trabalho sério. E o pessoal tava fazendo, mas assim, cada um desleixado. Eu tava levando muito a sério. E naquele momento que daí eu falei, atenção, gente! Todo mundo prestou atenção daí no que eu tava falando. E daí aquilo deu um negócio em mim, assim, interessante isso daí. Foi um estralo, o primeiro estralo foi esse, que eu tava no set, e daí eu pedi pro pessoal prestar atenção, e eles prestaram atenção e fluiu. O segundo foi que assim, eu não sabia editar, e eu não sabia como editar, eu não sabia nem que software existia. Aí, naquela época, eu sabia que as pessoas usavam Movie Maker, mas assim, gente, eu não sabia Meu usar... Deus do céu. Pré-histórico. Eu não sabia usar Movie Maker. Eu tinha Movie Maker no meu computador, mas eu não sabia mexer. Daí cara, eu não vou pôr o filme nas minhas mãos nesse sentido, porque eu não sei mexer, mas eu vou destinar alguém que eu sei que sabe mexer na minha turma. Aí o próprio menino que fez o ator protagonista, eu sabia que ele sabia editar no Movie Maker. Naquela época, eu peguei o cartão de memória da câmera e passei pro computador. E eu usei ainda o computador do colégio. E daí eu montei o filme. No cinema a gente tem... Antes era mais do passado, porque era película. Hoje que é digital não tem muito isso. Mas antes as pessoas separavam. Existia o montador e o editor. O que o montador fazia no passado? Pegava o rolo da câmera, cortava... Porque assim, a gente não grava na sequência, né? Sim. Cada dia a gente grava. Às vezes a gente grava no primeiro dia a última cena do filme... Né? E depois vai se desenvolvendo as cenas são picadas e depois que o cara que monta o filme, o montador, quando era película, ele juntava tudo isso, colava com cola, gente, imagina que sofrência. Montava o filme e daí ele passava pro editor. Às vezes o editor era ele mesmo, às vezes era outra pessoa. Mas como eu não tinha noção de cinema nem nada naquela época, eu fui a montadora desse filme. Eu peguei no cartão, porque a gente gravou cenas não em ordem cronológica. E eu fui. Cena 1, 2, 3, e fui. Aí eu peguei, cheguei no piá lá e falei assim, ó, edita conforme eu passei pra você. Aí ele editou, fez tudo do jeito que eu pedi. Depois que o filme ficou pronto, isso em 2010, deu um arrepio na espinha. E eu falei pra mim mesma, cinema. Eu vou fazer cinema. É isso que eu quero. É